Apocalipse 10, vamos ler o capítulo todo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falarão, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, que nesta noite nós possamos meditar nesta palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, aos nossos irmãos aqui presentes, os que nos ouvem, e que possamos aprender aquilo que o Senhor revelou para nós. É essa a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título da mensagem de hoje que eu quero trazer aos irmãos é o livro Doce e Amargo. Mais ou menos na metade desse ano, eu e a minha esposa voltamos a fazer exercícios físicos. Finalmente, depois de 4 anos e meio de casados, conseguimos voltar à rotina de nos exercitar. E com essa rotina, a gente também começou a buscar uma alimentação mais saudável. Os irmãos já buscaram comer alguma alimentação assim mais voltada para a saúde? Já comeram? Não? Ela não é muito boa, em comparação com um lanche do McDonald's, um doce bem saboroso, mas ela está voltada para a saúde. E eu confesso que algumas vezes eu pulei um pouquinho esse nosso esquema, porque ninguém é de ferro. A gente precisa ter, às vezes, uma alimentação mais saborosa. E ela sempre vinha e falava assim: mas, amor, você não vai comer essa comida aqui? Eu falei: nossa, amor, mas ela não tem sabor, mas é saudável. Eu falei: tá bom, eu como hoje, mas amanhã eu como um doce. Porque esse doce que você trouxe aqui, ele é um pouco amargo, não tem um gosto. Falou: de amargo já basta a vida. Tem que ter um docinho, não é verdade? Às vezes tem que comer um docinho de vez em quando. Amargo já basta a vida. Então, nós continuamos nessa alimentação, saudável, de vez em quando dando as escapuladas, a gente come uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas sempre com esse propósito de ter uma boa alimentação para ter uma boa saúde, buscar uma vida melhor.
E o texto que a gente vai meditar hoje, ele tem tudo a ver com isso, com boa alimentação, mas também uma boa alimentação prazerosa, em alguns momentos também amarga. Como a gente viu aqui, o texto começa falando de um anjo forte descendo do céu. Apesar de João descrever esse anjo com grandes características, ele tem o seu rosto como o sol, as suas pernas como colunas de fogo. O objetivo não é tanto nós entendermos o significado de cada detalhe. O que nós temos que entender é que esse anjo, ele era alguém forte, grandioso, majestoso, glorioso. O grande destaque e o foco de João não é o anjo, mas o que ele segura na sua mão. Porque ele vai dizer que esse anjo grandioso, enorme, que ao descer a terra consegue pisar com uma perna na terra e a outra perna no mar, ele segura um pequeno livro. Esse é o foco da visão que João está tentando passar para nós. E esse livro, como ele diz, é um livro que está aberto. Porque a mensagem que este livro possui, ela é para conhecimento de todos. Em contraste com o início do Apocalipse, quando ele está falando do Cordeiro, ele diz que o Cordeiro é o único digno na terra para abrir o livro que tem os 7 selos, ou seja, a mensagem que está naquele livro, ela só é para o Cordeiro, não é para todos. Já este livro que está na mão do anjo, a mensagem, ela é para conhecimento de todos. E é interessante que esse anjo, como eu disse, ele pisa com a sua perna direita na terra e a perna esquerda no mar. A ideia que ele está trazendo para nós é que a mensagem que esse anjo vai nos trazer, ela é para todos, ela é universal. Ela não está restrita para um grupo, para algumas pessoas apenas. Ela é uma mensagem para o mundo inteiro. E é uma mensagem que está neste pequeno livro que ele está segurando. Então, qual seria o significado desse livro que o anjo está trazendo? E aí eu lembrei do texto de Ezequiel, que narra uma cena muito semelhante. Um anjo que oferece ao profeta um livro para ele comer, e ao comer este livro, Ezequiel, ele traz a mensagem para o povo de Israel. Uma voz fala para ele: agora que você comeu esse rolo, leva a mensagem, a palavra que eu estou te trazendo para o povo de Israel. E como a gente viu aqui no contexto do capítulo 10, tudo nos leva a crer que este pequeno livro nada mais é do que a Bíblia. Esse livro que está aberto para todos, que tem uma mensagem que deve ser ouvida em todas as nações, para todos os povos, essa mensagem universal. Então, esse pequeno livro que está na mão do anjo, nós entendemos e podemos entender que é a palavra de Deus. Depois nós vemos que algumas vozes falam, só que para João, que está nos descrevendo esta visão, a revelação, o que as vozes dizem não é o importante. O importante é a visão, a cena, o que está acontecendo. Até porque o conteúdo do que as vozes estão dizendo, como nós lemos, os trovões, ele não é permitido escrever o que as vozes lhe disseram. Então, o importante neste texto
é o que está acontecendo na visão. O que está acontecendo nesta cena que João está trazendo para nós. E a mensagem que este anjo forte traz para nós, ele diz o seguinte, lá nos versículos 6 e 7, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aqui, para a gente entender esta fala desse anjo forte, nós vamos precisar entender um pouco como que funciona o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro bem singular em toda a Bíblia, porque ele é um livro que traz muito essas imagens que mexem na nossa imaginação, né? Nações se levantando, impérios sendo destruídos, animais que surgem do mar, né, em formatos de dragões. Tudo isso tem um significado que nós precisamos compreender para entender o que o livro de Apocalipse quer nos transmitir. E aqui o livro de Apocalipse, nós não vamos entrar nesses detalhes dos significados de cada imagem, mas o livro de Apocalipse, ele possui uma sequência de volta, uma sequência de repetição de 7 acontecimentos. Primeiro, existem os 7 selos que o Cordeiro abre, né? Os irmãos que já leram o livro de Apocalipse, já estudaram com a gente o livro de Apocalipse na nossa EBD, vão se lembrar que existiam 3 sequências de 7. Os selos, as trombetas e as taças. Então, na verdade, essa sequência, elas nada mais significam do que um mesmo acontecimento visto de óticas diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, nós estamos aqui no final da sequência das trombetas. O anjo forte vai nos dizer, aqui no versículo 7, que no tempo da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus vai se cumprir. E o mistério de Deus que foi anunciado por meio dos profetas, vai se cumprir neste período. Então, João está nos dizendo que quando estiver para terminar essa sequência, ou seja, no fim dos tempos, o mistério de Deus vai se cumprir. E esse mistério foi anunciado a nós por meio dos profetas. Todos os profetas que vieram antes de Cristo anunciaram esse dia onde todas as coisas findariam. Esse dia derradeiro, que no Antigo Testamento é chamado de o dia do Senhor, o dia em que todas as coisas finalizariam. E o que é este mistério de Deus que foi anunciado aos profetas? Se nós irmos lá no texto de Romanos, no capítulo final, 16, versos 25 e 26, Paulo vai nos dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então Paulo está dizendo aqui que esse mistério de Deus que estava guardado, foi revelado agora através de Jesus.
E este Jesus nos transmitiu este evangelho que ele, Paulo, estava pregando. Então, o mistério de Deus que vai se cumprir nada mais é do que o evangelho. Nós ouvimos, lemos aqui já nas Escrituras, que o evangelho tem uma grande salvação. Nós somos salvos do pecado, não é verdade? Mas somos salvos do pecado com a finalidade de um dia encontrarmos com Cristo, com Deus na eternidade. Então esse evangelho, esse mistério de Deus, ele foi nos dado por Jesus e nos aponta para o futuro, que é a vida eterna. E esta vida eterna, ela vai se completar num dia específico, ou seja, ela vai iniciar, na verdade, num dia que é esse dia final, o tocar da última trombeta, como a gente viu na nossa aula quarta-feira. E esse mistério, esse evangelho, foi nos transmitido pelos profetas. Os profetas de Deus, eles anunciaram para nós que viria alguém um dia, que era Jesus. Se a gente abrir aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo vai nos dizer assim, versículo 2, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então vejam que todos os profetas que vieram antes de Jesus, eles apontaram para o cumprimento desta promessa, para a vinda do Messias. E quando nós lemos aqui no texto de Apocalipse, o anjo, esse anjo forte, ele vai nos dizer que todas essas profecias que foram dadas, todas essas palavras que foram ditas por meio desses profetas, elas estão para se cumprir. E elas vão se cumprir quando esse sétimo anjo tocar a trombeta, o tocar da última trombeta. E João vai nos transmitir, então, que esse cumprimento dessas profecias, que este mistério de Deus, que é o Evangelho, ele está para se cumprir de uma maneira urgente. O tempo para o cumprimento de tudo isso está acabando, está chegando perto. O que ele está nos transmitindo, então, é essa urgência de que as coisas estão para terminar. O Evangelho está para se cumprir. O Cristo que já veio está para voltar. O dia do Senhor que os profetas do passado prometeram está para vir. A igreja está para ser arrebatada. O tempo está se esgotando. E esta visão, então, que João nos transmite, ao ficar meditando nesse texto, eu cheguei a 4 atitudes que nós, como igreja, devemos tomar em relação a este livro que o anjo está segurando, que nada mais é do que a Bíblia.
4 atitudes que nós, como igreja, devemos ter em relação à palavra de Deus, porque o tempo está se esgotando. O tempo para o cumprimento das promessas está chegando. O tempo para nós, como igreja, subirmos está se aproximando. E qual deve ser, então, as nossas atitudes em relação a este livro que este anjo forte está ali segurando, né? Qual deve ser a nossa atitude como igreja em relação à palavra de Deus? A primeira atitude que eu vejo neste texto é que nós devemos devorar, comer este livro. E aí, o que significa comer este livro? O que significa comer, devorar este pequeno livro? Eu entendi que significa identificação, assimilação completa. Ou seja, essa palavra, ela precisa entrar dentro de nós e nós devemos assimilar ela de uma maneira completa. Quando nós comemos algo, comemos uma comida bem saborosa, ela começa a fazer parte de nós. Aqui nós temos muito churrasco, né? Pudim, pizza, o que mais? Oi? Coxinha? Quando nós comemos algo, isso é assimilado pelo nosso corpo e passa a fazer parte de nós. O que acontece com o alimento quando nós comemos? Primeira coisa, o corpo ele vai quebrando esse alimento e dividindo ele em pequenas partes para que o corpo possa absorver os nutrientes de uma maneira melhor. Então, ele transforma um prato de comida desse tamanho em pequenas porções para que ele possa absorver melhor os nutrientes que esse alimento possui. Então, o que a gente precisa entender é que cada parte desse livro que nós temos, ele deve fazer parte de nós. Cada detalhe, cada pormenor deve ser digerido por cada um de nós para assimilar o que ele está trazendo de mensagem. Cada um de nós que faz parte da igreja deve então digerir, deve assimilar completamente todos os detalhes, os nutrientes que a Bíblia possui. Todos os nutrientes que existem na natureza, elas servem para o nosso corpo. Não existe nada, nenhum nutriente, nenhuma vitamina que o nosso corpo não aproveite. E a falta de cada uma desses nutrientes resulta num problema diferente. Por exemplo, quem já teve cãibra aqui? É ruim, não é? Muito ruim. Você sabia que a cãibra, ela é resultado da falta de potássio? Então, uma maneira de você prevenir a cãibra é você sempre ter potássio no corpo. E aonde que nós encontramos potássio? Quem lembra? Banana. Nossa mãe sempre falava, né? Come banana que você não vai ter cãibras no corpo. Batata doce também tem muito potássio. Então, a falta de alguns nutrientes causam esses problemas. Toda a Bíblia, ela serve para nos ajudar em algum aspecto da nossa vida, da nossa saúde espiritual. Lá em 2 Timóteo 13,16, é um texto que eu gosto bastante e os irmãos vão lembrar.
diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Não existe nenhum versículo nas Escrituras que não possa ser usado para alguma situação, até mesmo as genealogias. Eu uma vez ouvi um testemunho de um irmão que falava que ele foi pregar e ao pregar, substituindo o pastor, ele abriu o texto de Mateus, capítulo 1, que é o texto da genealogia de Jesus. E começou a ler toda a genealogia, desde Jesus indo até, passando por Davi, indo até Abraão. Ao final da leitura, ele voltou, terminou a leitura, fechou a Bíblia e disse: você quer fazer parte da genealogia de Jesus? Pois então, aceite a Ele, que você fará parte da genealogia de Jesus. E uma pessoa se converteu. Então não existe nenhum versículo na palavra de Deus inútil. Não existe partes na Bíblia inúteis para nós. Nós podemos retirar ensinamentos, coisas que vão ser úteis para nós de toda a Bíblia. A segunda atitude que nós podemos tirar desta visão, de qual deve ser a nossa atitude em relação à Bíblia, é que nós devemos comer com prazer. Veja o texto, o versículo, no versículo 9. Ele diz assim: o anjo está dizendo para João: toma-o, devora-o, certamente ele vai ser na tua boca doce como mel. O doce, ele está muito relacionado ao prazer, assim, à apreciação. Quem não gosta de comer um doce, assim, num momento relax, tomando um bom café? Eu adoro, quando dá para eu fazer isso, a esposa não está olhando, eu gosto de tomar um café e comer um doce. E todos nós que já participamos de um jantar que foi muito bem elaborado, muito bem cozinhado, bem temperado, sempre precisamos ter a sobremesa, não é verdade? Se não há sobremesa, parece que o jantar, ele fica faltando alguma coisa. A gente pode experimentar uma variedade de coisas diferentes, no jantar, mas o que marca mesmo parece que é a sobremesa, não é verdade? Quando o pastor estava um pouco pior, estava bem ruim mesmo, eu lembro de uma vez que ele disse que ele não podia comer doce, e eu fiquei bem, assim, fiquei um pouco chateado, porque não poder comer um doce, é uma coisa ruim. Ele não podia comer nada com glúten, nem leite, que é basicamente toda a cozinha nossa brasileira, tudo tem ou leite ou tem glúten. E aí eu lembro que eu pensei e fiz um doce para ele, levei, que era o merengue de morango, E hoje, toda vez que eu vou conversar com ele, ele fala: não esquece de fazer o merengue de morango para mim. Faz o merengue de morango. Às vezes eu convido ele para ir em casa, ele fala: vai ter o merengue de morango? E existem muitos textos bíblicos para nós apreciarmos, para nós degustarmos. Abram comigo em Colossenses, capítulo 1, 13 a 14.
Colossenses 1, 13 a 14. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que texto, para mim esse texto é maravilhoso. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Esse texto é para ser apreciado, é um texto maravilhoso. Um outro texto que eu gosto muito está em Romanos 8:1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também é um texto lindo. Nós não temos nenhuma condenação, porque Cristo já pagou o preço por nós. O verso 31 e 32 diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É um texto para nós degustarmos, para entrar dentro de nós e nós assimilarmos completamente. Todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida, não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Puxa vida, será que Deus nos ama? Nada, tem outro texto: nada nos separará do amor de Deus. Ou o texto que eu acabei de ler: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará, porventura, graciosamente todas as coisas? Textos maravilhosos para nós degustarmos. A terceira atitude que nós podemos entender, que devemos ter em relação à Bíblia, é que muitas vezes nós vamos precisar sentir o amargo. E vamos convir, existem textos na Bíblia que são amargos. Mas qual é a função do amargo? Você sabe? Qual é a função do sabor amargo? Sabia que ele tem uma função específica? O amargo, ele tem a função de destacar o doce. Você já comeu aquele doce que é doce e pra caramba? Parece que a pessoa jogou 1 quilo de açúcar e depois cobriu com leite condensado. Pois é, o doce, muito doce, ele não faz bem para o nosso paladar. Precisa ter um amarguinho, não é verdade? Para dar uma balanceada. Mas o amargo, ele também tem uma função muito importante no nosso corpo. O amargo, ele ajuda na digestão. Primeiro, o amargo, ele ativa as papilas gustativas, que é por onde nós sentimos o gosto das coisas. O amargo também ajuda a produzir enzimas que são importantes para ajudar na digestão. Como, por exemplo, ele ajuda o fluxo biliar, que promove a digestão. Então, quando nós iniciamos a refeição com aquelas folhas amargas, como rúcula, né? Ela ajuda a preparar o nosso corpo para digerir melhor o alimento que vai vir depois. E nós temos textos bíblicos, então, que são muito amargos. Por exemplo, o texto que a gente leu aqui de Romanos 8:1, ele só tem essa beleza e essa maravilha quando nós voltamos no capítulo 7 e lemos os versículos anteriores. Por exemplo, 18: Porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E o versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Fazer o bem não está em nós, apenas o mal. Mas aí, nós lemos o versículo 1 do capítulo 8, que mesmo nós sendo desse jeito, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Ou, por exemplo, o texto de Colossenses, que a gente leu, né? Que o Filho nos libertou do império das trevas. Mas veja o versículo 21 e 22. A vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se nós hoje temos a redenção, é porque nós precisamos dela. Como vimos aqui, nós éramos inimigos de Deus, e as nossas obras eram malignas. Mas, graças a Deus, que Cristo Jesus nos libertou disso e nos trouxe de volta, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, o amargo, ele destaca o doce. E existem textos na Bíblia que são bem amargos. Mas, graças a Deus que nós temos esses textos, porque senão o doce da Bíblia ficaria meio apagado. A quarta e última atitude, nós, em relação à Bíblia, é que nós precisamos profetizar para os outros. Vejam que o final da visão, João, ele come o livro para um propósito, e o texto vai dizer que é para ele profetizar para muitos povos, nações e reinos. Essa palavra no original, profetizar, ela significa realmente predizer o futuro. Então, nós como igreja temos a missão de profetizar ao mundo. E aí você vai falar: nossa, mas nós vamos predizer o futuro? Sim. Por exemplo, quando alguém pergunta: qual vai ser o futuro do meu filho? O que vai acontecer com ele? Nós podemos relembrar o texto de Provérbios, que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Nós estamos dizendo que se você manter essa trilha de caminhando nos caminhos de Deus, até quando você for mais velho, você não vai se desviar. Ou, por exemplo, quando alguém fala assim: eu quero seguir os meus próprios caminhos, não quero nada relacionado com Deus, quero fazer o que eu bem quiser. Nós sabemos onde vai dar isso aí, não sabemos? Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas cujo fim são caminhos de morte. A verdade, meus irmãos, é que nós, como igreja, precisamos continuar profetizando a esse mundo, dizendo que
se ele continuar por esse caminho de pecado que ele desenvolve, o fim dele vai ser a morte. A Bíblia fala isso para nós, lá em Romanos 6, 23, que o salário, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No passado, os profetas tinham a função de trazer a palavra de Deus. E quando nós estudamos aqui sobre o Espírito Santo, eu lembro até que o irmão Simeão perguntou, né, se a profecia era um dom ainda exercido nos dias de hoje. A profecia no sentido de predizer o futuro, ou seja, de um evento vai acontecer em tal momento. Essa profecia não, mas a profecia de trazer a palavra de Deus que está aqui, isso a igreja continua fazendo. Nós temos que levar a palavra de Deus a este mundo. Isso é profetizar. Levar a palavra de Deus ao mundo. Então, nós como igreja precisamos ter essas 4 atitudes. Primeira, comer e devorar este livro, saber cada detalhe, cada pormenor, mas comer, né, saboreando e tendo o prazer nas passagens que são doces, lembrando que existem passagens amargas, né, essa é a terceira atitude. E fazendo isso, nós temos esse grande propósito de profetizar a este mundo, porque o tempo, como disse o anjo, o tempo está se esgotando. A 7ª trombeta, ela está para ser tocada. Eu quero concluir contando um testemunho. Mostrando como a palavra de Deus, todos os textos, elas são úteis para nos ensinar. Como os irmãos sabem, e eu já disse isso, deixei bem claro para a igreja, esse ano, eu e Vanessa passamos por muitas situações difíceis, né? Nosso carro, bateram nele 2 vezes, sem contar as vezes que ele estragou, né? Nós tínhamos planos diferentes neste ano, de iniciarmos a nossa família. Infelizmente a Vanessa teve que passar por uma cirurgia para retirar alguns pólipos do seu útero. Então o plano teve que ser adiado. Nós passamos por um período bem complicado de enfermidades, pegamos Covid, logo depois eu tive 2 enfermidades, logo uma seguida da outra. Enfrentamos algumas situações complicadas também no trabalho. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei bem entristecido, é pouco, né, para dizer, mas eu questionei a Deus, falei: Senhor, esse ano que nós havíamos planejado tantas coisas e o Senhor não permitiu que nós fizéssemos nada disso, qual a razão? Por quê? Por que fazer isso? E aí, esqueci agora o dia da mensagem, foi dia de ação de graça, né? O pastor pregou lá em Isaías, no capítulo 41, versos 1 a 13, e eu lembro dele falando, dizendo: mas
Você não tem nada para agradecer a Deus por esse ano? E aquilo foi Deus falando comigo, não tem nada para você agradecer. Para mim, nesse ano de 2022, nada do que aconteceu você pode agradecer. E o versículo 13 é um versículo que foi muito especial, porque Deus falou comigo o seguinte: você pode agradecer. E o versículo 13 diz assim: eu sou o teu Deus, te guio pela mão direita, eu estou contigo. Então, naquele momento eu entendi que não existe nenhum versículo que Deus não possa usar para nos chamar a atenção, para nos ensinar. Mesmo nesse ano em que nós passamos por muitas provações, muitas dificuldades, é um ano que nós agradecemos a Deus e podemos confiar que Ele está conosco, cuidando, porque, como diz o versículo, Ele nos toma pela mão direita e está nos guiando. Amém?